E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo na paz de Deus? A gente estava lá no pico lá, no pico do morro, a gente estava. E hoje a gente vai falar sobre os 60 dias nossos de jejum. E eu não sei se vocês já jejuaram, se vocês já fizeram alguma coisa assim pela fé. Não um jejum fitness, né? Você deu Uma oi aí? dieta. É. Tudo bem? Não é dieta, mas sim um jejum espiritual. Que nem eu jejuava muito na época da luta, mas eu não jejuava com o intuito de mortificar alguma coisa da minha carne, de me conectar mais com Deus. Era um jejum fitness, eu fazia jejum diariamente, porque eu precisava baixar de peso ou algo assim. Esses 60 dias de jejum, claro que não foi um jejum sem comer nada, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Subirá, eu acho que é o único que eu conheço que faz 40 dias de jejum, sem nada. Mas ele toma água, né? Tem um jejum ainda que você não come e também não bebe. Que é E, um jejum total. esse jejum total aí não tem como você fazer 40 dias, que senão você morre. Você vai ter bastante contato com Deus, você vai conhecer Deus de pertinho, vai. Mas o nosso jejum funcionou da seguinte forma: a gente não comia nada sólido, era somente sopa. Então a gente fazia uma sopona todo dia e comia essa sopona. Então a gente acabou cortando açúcar, cortando tudo e mais um Cortando pouco. tudo. E aí, diariamente a gente sonhava em morder alguma coisa. A gente só queria morder alguma coisa. O nosso sonho era comer um pãozinho, era comer qualquer coisa. Isso a gente fez porque a gente sentiu que a gente necessitava começar um jejum. Tipo assim, a gente sentia que a gente necessitava começar esse jejum. E tá escutando barulho de motosserra? É igual daquele Será que não é filme. moto? Desceu uma moto, tipo de trilha pra cá. Muitas das vezes é alguma verdade, é alguma moto de trilha. Mas voltando, o nosso jejum ele funcionou da seguinte forma: a gente só comia sopa, então como era só líquida, a gente acabava tirando tudo, Acabava tirando tudo. tirava tudo. Então a gente tirou bobeira, a gente A gente tirou não comia doce, não comia. A única coisa era sopa e suco, água, líquidos, né? isso. Então assim, quando a gente começou com esse jejum, vamos passar. Quando a gente começou com esse jejum, foi algo que a gente, foi algo que a gente, eu principalmente, e eu acho que a Lê também, mas eu sentia que a gente precisava fazer isso daí, fazer esse novo passo, dar Sim. esse novo passo. E a gente foi e A gente está começou, sempre em busca de novas experiências, né? tanto experiências físicas quanto espirituais, né? Então assim, a gente foi e começou a jejuar. A gente começou esse jejum final do ano. Foi final do ano passado. Foi. Foi final do ano passado. E é interessante, eu não sei se está mostrando muito para cima. Aí, eu acho que agora tá certo. Ai, que E, é legal de mostrar. Olha que bonito. e o interessante que a gente começou esse jejum e só coisa ruim começou a acontecer. Você liga na ladeira agora ali. Só coisa ruim começou a acontecer. Que nem a gente nesses 60 dias, já era o período que começava o inverno. A gente teve um inverno muito difícil aqui para nossa empresa, para gente. Muita coisa aconteceu. E aí eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, o cara tá jejuando e tá passando perrengue, né? E o que é mais louco é que a gente agora tá de jejum de novo. Eu tô fazendo um jejum que eu só me alimento enquanto tem sol, né? Então de 6 a 6 é o horário de sol, é o horário que eu estou me alimentando. E a gente está novamente passando por alguns problemas, tanto dentro da agência, a gente caiu de moto e tudo mais. Tipo assim, acaba aparecendo algumas provações. Mas nesses 60 dias foi um negócio que, assim, eu comecei achando que Deus ia abrir o céu. Aham, é isso que eu ia falar. Porque a gente iniciou por Eita. causa de uma sensação que a gente teve
quando a gente foi fazer uma caminhada e... Meu Deus, que cansado. Você cansou também? Quando a gente foi pra caminhar na praia de Carcavelos. De Carcavelos? E aí, tanto eu quanto o Bruno, a gente sentiu uma sensação muito boa. Eu acho que a gente não estava fazendo jejum, ou tava? Não, eu acho que a gente já estava buscando. E aquilo, a gente já estava buscando antes de qualquer coisa. Antes de ir para a igreja, antes de... A gente estava buscando. Porque a gente sabe que aquele que busca... Da nossa forma, né? Da nossa forma. E a gente sabe que aquele que busca, ele encontra. Ele encontra, não tem essa. Se você busca da sua forma, você vai encontrar. Você vai encontrar. E aí a gente já estava nesse período meio espiritualizado já. E a gente começou a sentir que era para jejuar. Os 60 dias, eu vou resumir entre... A cabrinha passa por aqui, de certo. Eu vou resumir entre provação, provação, provação e mais um pouco de provação. Você pode resumir como o jejum dos 60? Provação. Provação, né? Sim. Mas algo interessante que a Letícia estava falando, que é, fala aí dos do controle próprio. É que assim, só voltando um pouquinho antes de entrar nesse assunto, a gente tinha sentido essa sensação quando a gente estava na praia de Carcavelos, né? De tipo assim, parecia que, eu não sei nem explicar, era uma sensação muito boa. Eu tava olhando se eu sou a brusa, que eu achei que tinha perdido. Não, tá aqui. Eu até assustei. E aí, quando a gente iniciou o jejum de 60 dias, a gente não vai continuar? Vai, eu tô... É que você parou, eu parei. Quando a gente iniciou o jejum de 60 dias, a gente tava esperando que... Isso é ego. A gente consegue reconhecer que isso é ego. Mas a gente tava esperando que, como a gente estava sensível aquele dia na praia, que quando a gente fizesse um jejum e tão longo, né? Porque normalmente as pessoas não fazem jejum assim tão longo. Pelo menos eu não conheço quem tenha feito. Também não. Meu máximo foi o Subirá, que fez os 40 dias. Eu também não conheço ele pessoalmente, né? Que pessoalmente a gente não... E aí a gente tava esperando que Deus ia abrir o céu e falar: nossa, minha filha, parabéns! Quando não, né? E engraçado que uma coisa que aconteceu muito também durante esse período era que a gente estava esperando muito, ansioso, pelo que a gente ia sentir no final do jejum. Isso mesmo. Lógico, a sensação espiritual, porque a gente estava esperando algo parecido com o que a gente tinha sentido na praia, né? Um abraço do Espírito. Exato. É como se a gente estivesse sendo abraçado pelo Espírito. E a gente estava esperando, porque a gente terminou o nosso jejum por causa do Natal. Isso mesmo. E aí a gente estava esperando, nossa, a gente vai comer tudo croissant, agora a gente vai comer picanha, agora a gente vai comer macarrão. Nossa, eu tô com vontade de comer bolo de chocolate. Tudo a gente tinha vontade de comer. Foi o café da manhã mais... Meu Deus, aquele café da manhã dava para as 10 pessoas. E quando a gente terminou, foi muito engraçado, porque quando foi chegando próximo da gente terminar o nosso jejum, a vontade de comer as coisas começou a passar. E, não, terminamos nosso jejum, a gente não vai deixar de comer o coração e o bolo rei, não vai deixar. Não vai deixar. Só que aquilo não tinha a sensação, o sabor que a gente esperava que tinha. Isso mesmo. Era só um croissant. Era gostoso. Segura aqui que eu vou ajeitar o áudio aqui. A gente está embaixo da via. Embaixo da ponte, né? É da autoestrada, né? Isso aqui é uma autoestrada em cima. Doido, né? Eu não sei se eu cliquei aqui. Eu não cliquei aqui. Tá azulzinho. Aí. E aí a gente foi percebendo que as coisas que a gente estava tendo tanta vontade de comer não tinham o sabor que a gente esperava. A gente tinha, parece que, fantasiado muito mais do que realmente era. Isso mesmo, parece que o anseio de viver o momento de comer tudo e mais um pouco era, assim, na hora que a gente foi comer, era... E aí, assim, lógico que a gente não comeu tudo de uma vez, né? Mas aí a gente já não estava mais com a mesma vontade de comer
um croissant recheado, a gente não estava com a mesma vontade de Comer bobeira. E nesse período do jejum a gente cortou o refrigerante, a gente parou de tomar refrigerante. Aham, e levou pra vida. Oi? E levou pra vida. E levou pra vida. A gente iniciou mais ou menos naquele período ali, que eu trouxe pro Bruno, falei pra ele, é uma coisa que eu quero parar. E ele falou, não, então se você quer parar, eu também quero. E a gente parou. Porque eu tava sentindo que aquilo não tava me fazendo bem. Isso. Eu tava querendo tirar tanta coisa da minha vida que me fazia mal, só que as coisas simples, né? Aham. Que são detalhes, eu não tava fazendo. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. E um negócio interessante, que é algo que a Lê não falou, que é sobre um dos dons do Espírito. Isso, eu ia entrar nesse assunto. É que, nesse assunto não, né? Nesse ponto. É que quando a gente terminou o nosso jejum, a gente não tinha discernimento de tudo que estava acontecendo. A gente estava esperando que coisas iam acontecer e não aconteceram. E depois do jejum, com o tempo, a gente percebeu que, né, o que eu estava falando, da vontade de comer as coisas, que foi mudando e tudo mais, a gente percebeu o domínio próprio que a gente passou a ter sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Sobre os nossos desejos. E é algo que está até na Bíblia, né? Que é um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio. É você fazer aquilo que, né? Então, antes de você falar assim, ai Deus, eu quero falar em línguas e não sei o que, isso e aquilo, aprenda a ter domínio próprio, porque é um dom. Ficou a dica aí, pega o código, dá o tapinha ao contrário, pega o código. Porque é isso, muitas das vezes você tá querendo tanto dons e não sei o que e não consegue ter o básico. Exato. Que isso é o básico. E foi algo que a gente só conseguiu ter o discernimento de que estava acontecendo depois de vários dias que a gente tinha terminado o jejum. Isso porque a mesmo. gente teve que parar e nos observar. Epa, a vontade que eu tinha de comer tal coisa, quando a gente estava muito estressado, a gente queria comer. Não interessava o quê? A gente queria encher a barriga. O nosso objetivo era esse. E a vontade que a gente sentia, ela era quase que insaciável. Enquanto a gente não comia, a vontade não desaparecia. A vontade não desaparecia. A vontade não desaparecia. E hoje, às vezes eu paro e penso, será que a vontade que eu sentia e ela não passava, era porque no fundo eu sempre ia e cumpria com aquilo que o desejo que eu estava sentindo? Se eu sentia enquanto eu não realizava aquilo, eu não sossegava. E muitas das vezes a gente tá na pegada de mortificar a nossa carne, mas a gente acha que mortificar a nossa carne é só, eu sou sensível para as coisas do espírito e aí você tem compulsão alimentar. Eu acho que não existe uma pessoa que ela está sendo usada pelo Espírito Santo, isso, aquilo, eu sou cheio do Espírito, e ela tem uma compulsão. Porque o controle próprio é você não ter compulsão alimentar, é você não, sei lá... O domínio entra nisso, né? Em você conseguir controlar a sua carne. Isso. Então, e isso foi, assim, um dos maiores... aprendizados. Das maiores lições que a gente teve do jejum. Então a gente passou 60 dias jejuando pra gente ter domínio próprio. E olha... e outra... A gente já achava que tinha. E a gente já achava que tinha, isso é verdade. Porque mas a gente passou 60 dias... grava um pouco aí, você, minha neguinha. A gente passou, desculpa. A gente... vai mais pra frente aí. Não, é só pegar aqui, amor. Ó, vamos aqui, peraí, o Telecurso 2000 de Filmmaker. Eu não sou filmmaker. Aqui, a gente passou 60 dias do jejum. Vou até tirar aqui o negócio. A gente passou 60 dias do jejum, mais o período que a gente precisou ter de discernimento do que estava acontecendo, né? Eu também tô querendo tirar meu casaco, hein? Tá forte. Tá vendo, irmão? Vocês têm que treinar pra vocês fazerem isso. E ainda teve o tempo do discernimento, né? Porque não foi, terminou meu jejum de 60 dias, eu já entendo, já sei o que tudo. tá acontecendo. Até parece. Terminou o jejum, a gente tava mais perdido que tudo.
Mas hoje a gente consegue ir em qualquer lado, né? A gente consegue estar em comunhão com as pessoas e não sentir a vontade de comer um bolo. Esses dias a gente estava num aniversário e a gente não comeu o bolo. A gente não A comeu o gente bolo. não tomou refrigerante, a gente não faz muita coisa. E, tipo assim, a gente leva isso pra nossa vida como um estilo de vida mesmo e não como um fardo que a gente precisa carregar. Isso mesmo, não comer açúcar, não. Tudo isso aí foi surgindo graças ao jejum. Porque hoje em dia, como você não tem mais compulsão assim, de ai, vou comer esse jejum, vou comer esse açúcar. E a gente começou o nosso jejum, pelo menos eu, né? Eu não lembro se você começou tirando o açúcar, mas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a tirar foi o açúcar. Ah, sem açúcar. O café, sem isso. Açúcar. E aí, lógico, teve até as vezes que eu errei nos meus jejuns, porque em casa eu tomava o café sem açúcar, mas quando eu estava na rua eu colocava açúcar e eu nem percebia que eu estava fazendo isso. Porque era algo tão normal, tão automático, que na hora que eu terminei meu jejum, eu falei, meu jejum não valeu de nada. Vocês estão ligados isso eu vou perguntar pra vocês estão ligados que muitas das vezes vocês têm algum pecado que ele é de estimação, né? É, porque tipo assim, você tá tão no automático fazer o negócio, ó, tem uns cachorrinhos ali presos, ó. Tem. Amor. É bom que tem uns cachorrinhos ali, eu não sei se aqui é um canil. Mexer com ele não, vai que eu tomo a bronca do dono. Isso mesmo. E aí ele fala, volta pra tua terra, rapaz. Ele tava balançando o rabo. Ele tá balançando o rabo. Por isso eu dei tchau pra ele. Então, é isso que você falou, às vezes é um pecado de estimação. A gente acha que a gente não consegue tirar as coisas da nossa vida. Eu acho que, assim, é mais difícil para uma pessoa que tem filhos, porque é aquilo, né? Aí já entra da criação dos filhos. Se os filhos estão desse jeito, é porque você começou errado a criação. Não, sim, mas eu falo assim, é muito mais difícil porque uma criança vai para a escola, a criança vai no aniversário, a criança vai no parque, vai nas coisas do colégio. Hoje, as pessoas... O que tem a demarcação? Hotel para cães. Ai, um hotel! Hotel para cães. Vou fazer uma propaganda do pessoal aqui. Vou vir perguntar aqui se tem eles querem voluntário. Bicicleta, tem pessoas e cavalos. Então assim... Muito legal. Muito legal. E aí, uma coisa que é um absurdo que a gente vê aqui em Portugal, né? A gente vê muita excursão de escola. E, cara, a gente já várias vezes entrou dentro do mercado, que tem um Burger King dentro, e tá lá, lotado. A excursão do colégio, as crianças tomando refrigerante, comendo Burger King. Isso mesmo. Então, assim, eu não acho isso certo. Pra mim, o lugar onde... Sabe? Como é que a família vai falar, não, tu não vai no passeio da escola, porque depois tu vai pro Burger King. Mas... como é que a criança vai... Vai ter esse controle, né? Mas aí eu acho que a gente também já tá esticando no papo lá no outro rolê. Saímos do jejum. Já saímos bastante do jejum. Mas é isso. Se você assistiu aqui, deixa seu gostinho. Se inscreve nesse canal, para esse canal continuar crescendo e a gente continuar mostrando paisagens por todo esse Portugal. Porque é isso. Uma caminhada, um papo legal é o que muitas das vezes vai edificar a sua fé. Ah, isso ficou legal, hein? Eu vou começar a usar isso. Então, que Deus abençoe sua vida. Beijinhos. E até a próxima curva ali, ó. Que dali eu vou começar o próximo vídeo sobre outro assunto. Então, fiquem com Deus. Falou, fui. Vou mandar seu tchau aí? Aí, ó. Tchau da Letícia.